Olha, gente, voltando com o Dr. Elton, eu perguntei o seguinte pro Dr. Elton. Eu estive ontem num laboratório, e um bom laboratório, viu? De plano de saúde, mas um ótimo laboratório. E ali tem a televisão lá, mostrando um telejornal, e ficava rodando ali uma mensagem. E essa mensagem era, em caso de você ter vindo ao laboratório em busca do exame de Covid, você precisa apresentar, primeiro, o pedido médico e o laudo do seu médico, para ele dizer o porquê que ele está querendo esses exames. E aí, o laboratório tem 3 dias para te dar o ok se foi aprovado ou não. Aí eu lhe pergunto, doutor Elton, primeiro, se eu estou indo fazer um exame de Covid, em 3 dias, dependendo do caso, a pessoa já pode ter uma complicação. E não tem mais de 7 milhões de exames que vão ser jogados fora, que vão vencer agora? Dezembro, janeiro. Não foi? Exatamente. Tem muito absurdo aí. Denúncia importante no final de semana que saiu sobre esses quase 7 milhões de exames que podem ser jogados fora, descartados. Isso é dinheiro, não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, né? É dinheiro de cada um de nós que está envolvido nessa história. E aqui, então a gente tem 2 problemas aqui no caso. Primeiro, dinheiro do contribuinte sendo jogado fora. Segundo, dinheiro do contribuinte pagando a diretoria da Agência Nacional de Saúde. E esse tipo de chamada que o laboratório está fazendo é obra da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é paga com dinheiro público. Por quê? Porque a Agência Nacional de Saúde, ao determinar que os planos de saúde são sim obrigados a pagar o exame de Covid-19, estabeleceu alguns critérios, como, por exemplo, apresentar sintomas e febre há mais de X dias. Então, o que eles querem saber? Eles querem, na verdade, saber se o paciente está dentro daqueles critérios para que ele possa, então, ter acesso a esse exame. Agora, o que tem dito a justiça a respeito disso? Isso, na prática, tem impedido pacientes de fazer o exame. Muitas vezes, o médico sequer sabe dessa regra. O paciente passa, às vezes, tem a prescrição, vai no laboratório. Claro, cada dia em que eu não tenho uma certeza, eu fico na dúvida, se fico na dúvida, corro mais riscos. Sai contaminando outras pessoas? Exatamente, exponho outras pessoas ao risco. Então, assim, é essencial que a gente faça o exame o quanto antes. Nesse caso, por exemplo, os pacientes que eventualmente pagarem pelo exame porque o plano de saúde recusou, eles têm o direito de entrar com ação judicial. Como eles podem fazer isso? Alguém vai me dizer assim, Elton, mas não vai compensar eu gastar 200, 300 reais, por exemplo, e eu vou pagar um advogado como? Você pode procurar, então, nesse caso, você pode procurar o juizado especial civil mais próximo da sua casa. Você pode ir no fórum mais perto da sua casa. Para isso, você não precisa de advogado. E você pode, então, judicializar essa questão e buscar o ressarcimento disso. Leve a nota fiscal do que você gastou e a prescrição médica. É possível conseguir receber de volta esse valor. E, gente, se a gente não toma uma atitude dessa, a gente vai continuar vendo esse tipo de absurdo voltar na vida da gente. Ah, eu vou entrar, que dor de cabeça que vai me dar para ir atrás de 200, 300 reais. É seu direito, ninguém te dá nada se você não paga. O plano de saúde vai te fazer o exame, se você não pagar a mensalidade, pode esquecer, então vai atrás dos seus direitos. Vocês do Brasil todinho. Gente, hoje estamos com o Dr. Elton Fernandes, ele que é advogado especialista em direito de saúde, seja do plano de saúde ou do SUS, tirando suas dúvidas, mande suas perguntas pelo nosso canal do YouTube, do Melhor da Tarde, ou no Twitter, #Melhor da Tarde. Vamos para mais uma pergunta? Kátia, muitas perguntas chegando aqui sobre a famosa burocracia de plano de saúde. Eita, lasqueira. Aí estão perguntando o seguinte, a Flávia, por exemplo, o doutor disse que ela foi fazer uma cirurgia e aí parte dessa cirurgia, por exemplo, era uma cirurgia no filho dela, de fimose. E aí eles cobraram um anel da cirurgia fora do plano. Então, assim... Por quê? É legal isso? Pode? É o que ela quer saber. Absolutamente legal. A cobertura do plano de saúde deve ser integral. Integral. Não há nada em que o paciente tenha que pagar. Ah, isto o plano de saúde não cobre. Então, assim, cubro a cirurgia, eu tenho que fazer uma cirurgia. Todos os acessórios para esse procedimento devem estar incluídos na cobertura do plano de saúde. Paguei o anel do meu filho, por exemplo, que ele teve que fazer uma cirurgia de fimose, eu posso, então, procurar um advogado, entrar com ação judicial e buscar o ressarcimento disso. Primeira providência que eu sugiro às pessoas, a gente dizia agora há pouco, primeira providência que eu sugiro é fazer denúncia na Agência Nacional de Saúde. Como se faz essa denúncia? Essa denúncia você entra no site da ANS, ans.gov.br, faz o seu cadastro, faz a denúncia para a ANS.
mesmo que a ANS diga que você não tem direito, que a conduta da operadora é correta, saiba que muitas vezes a justiça contraria o que a ANS diz, dizendo que a ANS não pode contrariar a lei. Se a lei garantiu um direito ao paciente, se a ANS está dizendo que o paciente não tem o direito, mas a lei garante, a lei é muito maior e a palavra da lei vale mais do que da ANS. E aí você pode entrar com ação judicial. O mesmo vale para em caso da pessoa ficar internada no hospital com Covid e depois do hospital vir cobrar essa pessoa de algum medicamento que foi usado, que dizendo que o plano de saúde não tem cobertura, porque não tem ali a certeza da eficácia, porque você não tem pesquisa que aquele medicamento é importante. É válido pagar Isso ou acontece não? muito. Vale, isso acontece muito, tem ocorrido muito com os pacientes. Muitos pacientes têm, ao sair do hospital, têm sido cobrados de despesas hospitalares, porque o plano de saúde diz, às vezes, que esse tratamento que foi feito, embora quer tenha sido sucesso, e tomara que todos os pacientes consigam ter sucesso, mas quer tenha sido um sucesso o tratamento, quer eventualmente a família tenha sido cobrada por um tratamento de Covid-19 pelo plano de saúde, estando o paciente internado, é ilegal. Ninguém tem que ser cobrado. Ah, mas o plano de saúde disse que não está na bula do remédio a indicação para tratar Covid. Nós sabemos que o Covid é novo, né? É do final do ano, não vai ter. Infelizmente, ainda não tem um medicamento na bula para tratar o Covid. Contudo, os planos de saúde estão sim obrigados. O que sugiro nesse caso? Relatório do médico que atendeu o paciente, explicando o tratamento que foi empregado, o porquê que ele preferiu aquele tratamento, por que aquilo foi importante ao paciente, e aí, claro, pode judicializar a questão. Não precisa pagar o hospital. É possível, diante da cobrança do hospital, acionar o plano de saúde na justiça para exigir que o plano de saúde vá até lá e pague diretamente. Vamos para mais uma pergunta, a última, Rafa. Mais uma pergunta aqui, essa é da Isa Lima. Ela pergunta o seguinte, ó. Tem o plano que a empresa do meu marido oferece. Quero fazer cirurgia, porém o convênio diz que não cobre. Sendo assim, vou fazer particular. Tenho o direito de usar o hospital com internação do convênio? Vixe Maria. Então, se o plano de saúde está dizendo que não cobre, ele não vai te dar sequer a internação. Ele vai, então assim, salvo naqueles procedimentos que são exclusivamente estéticos, né? Eu quero fazer uma mastopexia embelezadora, eu quero fazer um procedimento que é absolutamente estético. Nesse caso, o plano de saúde não está obrigado a pagar, porque tem uma exclusão legal para isso, e aí eu não vou conseguir nem sequer a internação. Contudo, em qualquer outro caso onde a cirurgia está indicada por uma razão clínica, é possível que eu vá à justiça exigindo que o plano de saúde pague ou, no caso de eu eventualmente pagar a cirurgia, o que pode ser feito depois é eu entrar com ação pedindo ressarcimento desse valor. Olha, gente, doutor Elton volta mais vezes ao Melhor da Tarde, porque esse assunto é sem fim. A gente fala isso, doutor Elton, primeira vez que a gente se falou, mais de 10 anos, né? É verdade. E até hoje, os assuntos, infelizmente, são os mesmos, por isso que a gente tem que saber dos nossos direitos. Vou passar os contatos do Dr. Elton, você querendo informações, vai no site dele que tem várias matérias explicando direitinho os seus direitos e deveres. O site é o www.eltonfernandes, o Fernandes com S no final, .com.br. Obrigada mais uma vez, Dr. Elton.